Pergunta do Clemente. O grau de culpabilidade da empresa pode influenciar no pagamento de uma indenização por acidente de trabalho? Quando uma empresa tem responsabilidade por acidente de trabalho e o quanto ela tenha contribuído para que esse acidente de trabalho tenha ocorrido. Isso influencia no valor da indenização? Essa pergunta é interessante, Clemente. Vou responder para você e para todos os que estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o Wander Medeiros, advogado e professor de Direito. E acredito que o conhecimento, o compartilhar do conhecimento, pode ajudar as pessoas a transformarem as suas próprias vidas e daqueles que estão à sua volta e que dependem de si e do seu trabalho. Além disso, muitas vezes um colega advogado, sobretudo aqueles que estão iniciando na profissão, muitas vezes precisam de um olhar de alguém mais experiente, que já tenha conhecimento sobre aquela matéria, para poder dar segurança, tranquilidade sobre como que eles têm que conduzir e escolher a melhor estratégia jurídica no processo em que eles estão atuando. Falando sobre a questão da culpabilidade da empregadora e o grau desta culpabilidade para fins da mensuração da indenização. Sim, nós temos uma grande evolução da responsabilização do empregador pelo acidente de trabalho. Quando nós vamos estudar o Instituto da Responsabilidade Civil pelos acidentes de trabalho, nós vamos constatar que houve um período histórico que, inclusive, só se considerava a possibilidade do empregador ser responsabilizado pelos acidentes de trabalho nos casos de culpa grave, mas esse tempo ficou para trás. E hoje, a Constituição Federal diz que o empregador será responsável sempre que ficar demonstrado o dolo, a vontade de que ele tenha cometido aquele acidente ou a culpa, de qualquer modalidade, leve, grave ou gravíssima. Portanto, hoje não se discute mais que a culpa tenha que ser grave para fins de se assegurar o dever de indenizar. Aonde que entra essa mensuração da culpa ser leve, grave ou gravíssima? Já que em qualquer circunstância a empresa tem que indenizar se ela tiver qualquer modalidade de culpa. Entra justamente aí, na hora da mensuração do valor da indenização. Se a culpa da empresa for muito grave, exemplo, o trabalhador tinha que usar o equipamento de proteção e a empresa, para economizar, não forneceu aquele equipamento de proteção, não forneceu a linha de vida que permitiria que o trabalhador não caísse da altura que ele estava. Ora, em função disso, numa culpa grave como essa, o trabalhador caiu e veio a óbito. Num caso como esse, o valor da indenização tem que ser majorado, tem que ser aumentado, já que a culpa do empregador foi gravíssima. Ele deixou de fornecer um equipamento que, se ele fornecesse, poderia ter evitado a queda e a morte daquele trabalhador. Então, de fato, hoje, a questão da quantidade da culpa do empregador e do seu contributo para o acidente, ele tem relevância para fins de ver o quanto que será o valor da indenização que será arbitrada pelo juiz. Quanto maior essa culpa, maior será o valor da indenização arbitrada. Se você tem uma dúvida interessante como essa, deixa aqui nos comentários desse vídeo. E se você conhece alguém que tem uma dúvida sobre um assunto como esse, manda esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo com seu advogado, com seu colega que está passando por uma situação de acidente de trabalho e nos siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.